Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos falar sobre o livro O Diário de Anne Frank. Para começar, iremos primeiro descobrir quem é Anne. Anne era uma garota judia, assim como seus pais. Ela era judia de origem alemã e estava morando em Amsterdã, na Alemanha, quando ela escreve o seu diário. Vale ressaltar para quem nunca ouviu falar quem é Anne, que esse diário aqui foi escrito, assim, de verdade. Isso é um diário dela mesma, não é uma história, uma ficção. É de verdade, foi dela. Daí, ela vai escrever o seu diário em meio à Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sendo perseguidos. E para retomar lá, para lembrar, Anne e suas famílias eram judeus. Ou seja, aqui no livro ela vai contar como era essa opressão com os judeus, né? Como os judeus estavam sendo perseguidos, qual era a situação, o que podiam, o que não podiam fazer. Ela vai nos contar no seu diário. E o diário começa a ser escrito em 1942 e termina de ser escrito em 1944. O diário começa a ser escrito quando Anne recebe de presente dos seus pais, não lembro ao certo se foi do pai ou da mãe, mas enfim, ela recebe de presente um caderno no qual ela começou a escrever o que acontecia no seu dia a dia, né? A princípio, no início do livro, do diário, ela vai nos falar como era a sua rotina na escola, em casa, uma rotina normal de uma adolescente, né? Ela vai falar que ela falava muito, gostava muito de conversar, que ela tinha uns paqueras, que ela conta a sua rotina normal de um estudante e de um adolescente. Só que com o passar dos dias, a sua irmã Margot recebe uma carta dos alemãos, né, convocando ela e tudo mais. E o seu pai, Otto, sabia do que vinha acontecendo, já tinha preparado um lugar para eles se esconderem, já que os judeus estavam sendo perseguidos e levados para os campos de concentração. Com isso, eles foram para o lugar onde eles se esconderam, que Anne chama no seu diário de o anexo secreto. No diário, ela vai contar a rotina, como era viver lá no anexo secreto. Ela vai contar como é que eles faziam para conseguir comida, como era dividida a rotina em casa, o que eles faziam ali tanto tempo trancados, sem poder sair, como é que eles sabiam das notícias do que estava acontecendo, né? Já que eles estavam fora da sociedade, estavam escondidos. Anne também vai falar como era a sua relação com as pessoas com quem ela estava na casa, a princípio, no esconderijo. A princípio, estava apenas ela, a sua mãe, o seu pai e a sua irmã. Depois de um tempo, entra mais algumas pessoas para o esconderijo. E Anne vai contar como era a relação dela com essas pessoas, né? Ela não estava muito bem com a mãe dela. Com a irmã, eu diria que assim, mais ou menos. E ela gostava muito do pai dela. Lá a Anne vai falar também sobre uma paquera que apareceu lá. E ela vai contando as coisas que acontecem no dia a dia. Uma das coisas que aconteceu que me chamou a atenção foi o fato de alguns ladrões tentarem entrar lá dentro pra roubar, né, e tudo mais. E ela expressar o que eles estavam sentindo. Cada um deles, o medo que era, o pavor de ser descobertos. E isso dá pra gente ter noção, mais ou menos, de como foi o sentimento que eles sentiram quando eles foram descobertos. Porque acredito que todo mundo já saiba que eles foram descobertos, né? Foram pegos pelos alemãos. E é muito triste de se ver, de se ler o que ela escreveu a respeito disso, porque dá pra sentir o que ela... Não dá pra sentir o que ela sentiu, óbvio, mas dá pra imaginar o que ela sentiu, o pavor, o medo de serem descobertos. E eu só fico pensando, meu Deus, como foi que eles se sentiram quando foram descobertos? Eu queria saber o que aconteceu depois. E é assim, muito triste o que aconteceu. De ler aquela expressão que eles estavam sentindo. De ler também quando eles falam que eles ficavam imaginando do que iriam fazer depois que saíssem dali. E a gente sabe que não deu certo, né? A única pessoa que sobreviveu foi o seu pai. Mesmo assim, ainda passou pelo campo de concentração. Era muito bonito de se ver a esperança que Anne tinha, que tudo ia dar certo, que já estava perto de acabar. Ela não perdia a esperança e isso eu achei muito bonito. Anne também era muito estudiosa,
muito estudiosa, gostava de estudar mitologia grega. Era o que ela mais gostava de estudar. E mesmo ela estando lá trancada, né, eu imagino um pouco como foi o sentimento. A gente passou pela pandemia, sentimos um pouquinho do que é estar trancado. E ela não deixava de estudar, continuava estudando, muito estudiosa. E assim, o livro, ele é grandinho. Ele é grossinho. Não é grande, dá pra ler rapidinho. Até porque os capítulos são pequenos. Cada dia, né? É um diário. Ele tem 222 páginas. E os capítulos começam assim, né? Que é o dia que ela começou a escrever. E ele é pequeno, né? Ah, termina aqui, tá vendo outro? Uma coisa importante é que esse livro ele tem várias versões. Uma que foi a Anne mesmo que escreveu, outra que o pai dela modificou algumas coisas, e enfim, outro que Anne mesmo modificou porque ouviu no rádio que as pessoas iam estar pegando, né, diários e tudo mais, de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial para publicar. Então Anne sabia disso e foi lá e ajeitou o diário. Bom, não irei estar entrando muito em detalhes, porque eu acho que vai perder a graça. Eu acho que o que eu falei já resume tudo. Porque aqui é o dia a dia dela, então você tem que ler pra saber, né? Super recomendo a leitura. Também recomendo que você procure saber mais um pouco sobre a história de Anne, pra você entender melhor e saber que isso aqui de fato foi algo que de fato aconteceu, não é uma ficção, como eu comentei no início. Então eu super recomendo o livro. Espero que vocês leiam. E é isso. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Se você tem alguma ideia de livros históricos, que tem a ver com a história e tudo mais, que se passa algum tempo histórico como esse, me diga aqui. E é isso. Tchau.